Olá, meus amores! Olá, meus pechinchos! Olá, minhas pechinchas, todos do meu Brasil, do meu mundo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Leona, pra quem não conhece, e pra quem já conhece e quer conhecer, deixa o like aqui embaixo, fica grudadinho no like, se inscreve, não esquece e ativa o sininho, gente. Tem gente que tá esquecendo de ativar o sininho, então ativa, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Hoje a gente vai ter a participação, não a participação real, mas a participação na produção em relação ao conteúdo da Juliana Ferrari. Ju, um beijo. Ela criou junto comigo esse vídeo, ela ajudou em relação aos questionamentos, então eu quero mandar um beijo pra ela e pedir pra vocês, quem quiser participar dos vídeos da Leona, que quiserem dar dicas, quiserem dar ideias sobre os próximos vídeos, gente, só me procurar, só mandar mensagem, eu tô sempre aqui aberta pra poder ouvir vocês. E o conteúdo de hoje eu achei muito interessante, é um vídeo que eu já tinha prometido fazer e a gente vai começar esse vídeo agora, tá bom? Bom, vamos lá, a Ju me ajudou a escrever, me ajudou a pensar neste vídeo sobre a questão de como me assumir. E é importante a gente destacar duas coisas. Primeira delas, existe uma questão de se assumir primeiramente enquanto LGBT. Até porque as trans, mesmo sabendo que são trans, elas não assumem logo de cara isso, né? A não ser que você já tenha uma família muito aberta nesse sentido para poder se assumir desde criança. Óbvio, desde criança eu já me percebia diferente, só que eu achava que eu era gay, eu achava que eu estava dentro do G do LGBTQ. Então eu tive uma primeira fase de me assumir e depois uma segunda fase de me assumir. A segunda coisa é o seguinte, essa é a minha experiência. Cada um vai contar com a sua experiência e cada um vai se basear na sua experiência. O que pode valer pra mim pode não valer pra vocês, mas é o que eu vou passar pra vocês, tá bom? Bom, então, como eu disse, são duas fases. A primeira fase, como eu me assumi primeiro como gay, a minha família tentou me aceitar. Eu lembro que foi um pouquinho antes da adolescência, lógico, minha mãe já sabia, meu pai já sabia. Os pais sempre sabem, né? Os pais, eles sempre estão ali pra te proteger, estão sempre ali prontos pra você, e os pais sempre sabem. E minha mãe já sabia, acho que desde os 5, 7 anos, porque eu já demonstrava isso, já demonstrava que a minha sexualidade, que a minha identidade já era diferente. Só que eu me assumia gay pra eles durante a adolescência. Só que na adolescência eu via que não era somente isso. Eu via que existia uma outra forma de se manifestar. Que aquilo se manifestando de mim, dentro de mim, não era somente a definição de homossexual, certo? Então eu fui descobrindo, eu fui conhecendo outras meninas trans, fui conhecendo meninas travestis, fui conhecendo homens trans e fui descobrindo que eu me identificava demais com aquilo. Então, perto dos 20 anos, eu já me assumia trans, só que eu não conseguia assumir para as pessoas. Eu fui me assumir trans mesmo, pra minha família e pra todos, aos 24 anos, quando eu já tinha recomeçado a transição, porque eu já tinha feito a transição antes, e recomecei a transição. Então aos 24 eu me assumi pra todo mundo, me assumi pra família, me assumi pros amigos, e isso foi rolando, e no começo, realmente, a família, ela fica em choque, porque família, na verdade, não é por ignorância no sentido de não aceitar ou não tentar respeitar, mas é no sentido de não saber, não entender como funciona isso. No começo foi difícil, porém aos poucos eu fui chegando na família e fui explicando o que é ser trans, o que é ser travesti, o que é ser gay, o que é identidade de gênero. Então, para as meninas que estão se assumindo agora, isso é muito importante, você explicar para as pessoas. Eu sei, gente, que é um saco, eu sei que às vezes a gente não tem paciência porque são muitas pessoas e você fica pensando, ai meu Deus do céu, eu tenho que falar isso pra todo mundo, não sei o quê. Você não tem que falar, mas não é mais fácil? Não é mais legal as pessoas se informarem a respeito? Depois que eu me assumi, depois que eu informei aos meus melhores amigos, aos amigos mais próximos, à família, foi tudo muito mais fácil porque as pessoas realmente foram aceitando de verdade. E foram me reconhecendo enquanto Leona, enquanto mulher. Então isso é a parte mais importante. E daí, como eu tava dizendo, quando eu me assumi pra minha família, primeiramente pros meus pais, pros meus irmãos, que são as pessoas mais importantes da minha vida, eles reagiram de uma forma como a maioria das famílias reage, né? Sem conhecimento. E no começo, além de buscar informações, a minha família
foi tentando aceitar como eu era, mas ainda havia aquela coisa de me chamar de ele, me reconhecer como homem, não como mulher. Então no começo é sempre difícil, gente, sempre é difícil. Nunca é tão fácil assim, nunca é um conto de fadas. Mas graças a Deus eu conto com o apoio da minha família, graças a Deus. A próxima questão, o próximo questionamento, a próxima informação que eu e a Juliana a gente pegou é o seguinte: se eu sofro preconceito no dia a dia. Bom, falar que eu não sofro preconceito é mentira. A gente sofre preconceito, as manas que estão aí, as meninas, os meninos que estão aí sabem que sofrem preconceito. Mesmo que seja um pequeno preconceito, a gente sofre no dia a dia. Como, por exemplo, ser chamado no nome masculino, ou ser chamado no nome feminino para os meninos trans, ou as pessoas não te reconhecerem no gênero ao qual você escolheu, ou que na verdade é seu de fato. Além disso também existem as questões das pessoas não verificarem ou não olharem pra você com olhos bons, assim, no sentido de você parecer estranho ou parecer menos passável, porque a sociedade ainda tem esse estigma de que se você for trans, homem trans ou mulher trans, você tem que ser feminino, você tem que ser masculino, você tem que ser passável aos olhos da sociedade para que as pessoas te aceitem, para que você seja mais gente ou mais alguma coisa que eu não sei. Mas os maiores preconceitos eu acho que foram esses, assim, do dia a dia. Das pessoas me verem como mulher e me aceitarem como mulher, me chamar de Leona, me chamar de ela, de senhora, senhorita, menina, garota. Esse é o maior reconhecimento que eu gostaria de ter das pessoas e infelizmente é o maior preconceito que eu sofro ainda. E daí também a gente levantou um outro questionamento. O questionamento de como foi a reação do pessoal do trabalho e do pessoal e dos meus amigos. Eu só quero deixar claro que é o seguinte: pra mim, amigo é aquele que está com você, independente de onde você estiver, como você estiver, quem você for. Então os meus amigos de verdade, a partir do momento que eu me assumi trans, a partir do momento em que eu fiz essa transformação, todos eles me seguiram, todos eles foram atrás de mim, todos eles me apoiaram, os meus amigos de verdade. É óbvio, a gente fica muito chateado com muitas pessoas que infelizmente não aceitam ou parecem aceitar, mas a gente percebe que ainda existe um pouco de preconceito. Isso é fato, gente. Isso é fato. Quando eu fiz a transição, a primeira coisa que eu fiz, uma das primeiras coisas que eu fiz, foi mudar o meu Facebook. Então eu coloquei no antigo Facebook uma mensagem, fiz um textão e explicando que a partir daquele momento eu convidaria todas as pessoas, amigos e conhecidos e pessoas do trabalho, a conhecerem a Leona, a saberem quem era a Leona. E nisso muita gente me seguiu, graças a Deus. Só que muita gente que eu achei que realmente ia acompanhar isso, ia ficar feliz por mim, não deram a mínima, não participaram dessa alegria comigo. E isso me deixou chateada? Me deixou, porque eram pessoas que eu também confiava. Isso é fato, eu também confiava. Só que é a vida, né? Choices. Infelizmente existem pessoas e pessoas, e a gente não pode julgar as outras pessoas por isso ou por aquilo. A gente tem que se preocupar com o nosso, com a gente e seguir em frente. E também a Ju me questionou, e a gente colocou na pauta, o seguinte: quais foram os maiores preconceitos que eu já passei, as maiores dificuldades ou preconceitos que eu já passei? Como eu disse, a gente enfrenta preconceito quase todos os dias, seja por uma olhada, seja por uma analisada, seja pela pessoa não entender o que você é, o que você faz, confundir as coisas, achar que só porque a gente é trans, é travesti, é homem trans, a gente vai fazer aquilo, ou vai fazer aquilo outro, ou vai ser isso, ou vai ser aquilo. Você é o que você é, você é o que você quer ser. Essa é a verdade. Só que um dos maiores preconceitos que eu me lembre de ter passado, eu acho que foi dois preconceitos que eu me lembro muito, assim, que foi uma coisa muito forte, foram numa escola que eu trabalhei. Que aconteceu o seguinte: o primeiro preconceito deles é quando eu me assumi pra escola, pros funcionários, pros colegas de trabalho, pros alunos, o primeiro preconceito veio em relação ao banheiro, que é uma coisa que as meninas trans infelizmente passam muito, sofrem muito, muito mesmo, e a gente tem que falar sobre isso. E eu sofri isso porque chegou em mim algumas denúncias ou algumas
algumas queixas de que eu não poderia estar usando o banheiro feminino. Mesmo me conhecendo feminina, mesmo já estando feminina, eu não poderia usar o banheiro feminino porque isso era constrangedor para as outras professoras. Eu cheguei na diretora, expliquei a situação. Naquela época eu realmente não entendia muita coisa, mas eu tentei me impor, tentei me colocar em relação a essa situação e pedi para que ela pudesse conversar com as outras professoras numa boa, para que a gente pudesse fazer isso. E o mais alarmante é que resolveram no começo de uma forma estranha. Fizeram um puxadinho do banheiro. Fizeram um banheiro do terceiro gênero, assim. Então, num dos reservados do banheiro, colocaram o símbolo trans como se eu fosse excluída. Essa é a verdade, excluída. Porque você tá segregando, gente. Você não pode haver um terceiro banheiro. Aliás, banheiro não tem gênero. Aliás, várias coisas não tem gênero nessa vida. E o banheiro é uma delas, né? Só que daí colocaram o banheiro lá de trans para que eu pudesse usar, para que só eu pudesse usar. E aquilo no começo me incomodava tanto, mas ao mesmo tempo eu sentia como se fosse uma conquista, uma vitória. Só que eu percebi que eu tinha que vencer, tinha que mostrar para as pessoas que eu era mulher, assim como as outras mulheres que estavam lá. Que eu ia pro banheiro para fazer xixi, ou para fazer o número 2. Mas eu ia pro banheiro pra este assunto, pra isso, e somente. E depois, com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que isso é uma balela, gente. Isso é uma besteira, essa coisa de banheiro. Isso não tem nada a ver. Nada, 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 nada a ver. E a outra coisa também que eu sofri, que isso me deixou muito chateada durante um tempo, e que também foi na escola e na mesma escola, foi o seguinte. Quando eu me assumi, uma das primeiras coisas que eu fiz, porque eu sabia que ia me atrapalhar muito em relação, ia me machucar muito em relação ao meu trabalho, foi conversar com os alunos, e conversar mesmo. Foi conversar abertamente. E eu dou aula para supletivo, para EJA, então são adultos. Você entende, ou você tenta colocar na sua cabeça que os adultos vão entender, que os adultos são pessoas com opinião formada, e que por isso elas são mais fáceis de conversar. E nisso eu conversei com todos os alunos, a maioria das salas reagiu super bem, né? Alguns com aqueles preconceitos velados e coisa e tal. Só que em uma das salas, um aluno que sentava inclusive na frente chegou pra mim e falou assim: eu não vou te aceitar como você é. Eu não vou te chamar de senhora, eu não vou te chamar de ela, eu não vou te chamar de Leona. Eu vou te chamar como eu quiser. E vai ser assim. Eu falei assim: nossa, mas pra que tudo isso? Eu tô pedindo, eu estou conversando, não precisa disso, não precisa arrumar atrito por isso. Se você não quiser me reconhecer, tudo bem, mas saiba que eu estou te pedindo isso, que eu sou Leona, meu nome é Leona, prazer, e gostaria de te conhecer como Leona. Ele não aceitou, falou que não ia aceitar, não sei o que, né. Eu fiquei muito chateada, eu cheguei até meio que brigar, falando que eu também não ia responder. Ai, gente, que desaforo. Eu até falei assim que eu não ia responder. Mas daí depois eu parei pra pensar e falei: é besteira, isso é besteira. Só que daí a escola ela agiu de má fé, porque alguns dias depois a escola decidiu mudar o aluno de sala para uma sala que eu não dava aula, justamente para evitar o tipo de confusão. Então, quando eu questionei a escola, questionei a administração da escola, a administração disse que preferia evitar qualquer constrangimento em relação a mim e qualquer constrangimento em relação ao aluno. E isso tá errado, gente. Isso tá errado, sabe por quê? Porque não é confrontar. Confrontar. Ai, gente, alguém me corrija aí depois. Mas não é fazer isso, né? Não é bater de frente. Mas é tentar reconhecer, dar oportunidade. É você tentar entender as pessoas. É você respeitar no mínimo. E mudando o aluno de sala, eu me senti ofendida. Por quê? Porque não foi resolvido o problema. Independente de eu ter ganhado ou ele ter ganhado, não foi resolvido o problema. Só foi feito o quê? Passado por debaixo do pano ali, ó, por debaixo do tapete, mais um problema. Então isso não foi resolvido. Infelizmente isso me deixou muito chateada por muito tempo, pelo fato da escola não resolver de fato aquela situação, e sim passar o problema adiante, entendeu? Isso fica muito chato. Mas é a vida, né, gente? É a vida, e a vida é feita pra ser vivida, infelizmente. Gente, meus pichichinhos, minhas pichichinhas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Ele é bem instrutivo. Eu quero fazer um vídeo, o próximo vídeo sobre este assunto parecido vai ser sobre como se assumir. Eu vou dar dicas para as meninas que estão agora começando a transição, porque tem muitas meninas que vêm procurar no Facebook, muitas meninas que vêm procurar em outras redes me perguntando sobre transição, sobre como se assumir para a família, como contar para os amigos, como contar para as amigas. Então eu acho isso importante. A gente vai fazer um vídeo contando
sobre isso, contando como que faz pra se assumir, dando dicas de como começar. E vocês vão ficar ligados nesse vídeo e eu quero que vocês curtam bastante esse vídeo, tá bom? E gente, eu sempre esqueço, aliás, eu sempre lembro, pelo menos no final eu lembro. Não se esqueçam de me curtir nas redes sociais. Vocês viram que eu tô no banco aqui, né? Com esse cabelo novo. No banco não, tô no sofá, gente, na minha casa. Eu tô tentando conhecer todos os espaços da minha casa e junto com a câmera. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, me procurem lá, vão lá mexer o saco, dar sugestões de outros vídeos, dar sugestões de outras coisas que eu possa fazer com vocês. Eu vou ficar muito feliz, gente, com a participação de vocês. Este canal, eu criei este canal, mas eu criei pra vocês. Então vocês têm que participar, vocês são os meus astros, vocês são os meus colaboradores. E eu fico muito feliz com a participação de fato de cada um de vocês. Eu quero que vocês participem e muito, tá bom? Então, gente, ó, muito obrigada mais uma vez. Eu quero que vocês fiquem com Deus. Obrigada por deixarem a Leona entrar na casa de vocês. Compartilhem esse vídeo, compartilhem os outros vídeos, assistam os outros vídeos que vão aparecer em algum lugar aí. E fiquem com Deus, tá bom? Beijo! Mua.